Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos aqui à nossa aula de número 22, Expiação no Antigo Testamento. Eu tenho essa edição aqui do livro do Meyer Pearman, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Lembrando que nós estamos seguindo este roteiro. Não significa que nós estamos presos apenas a este conteúdo, nem que a gente corrobora 100% com tudo que está aqui. Tanto que no decorrer do nosso curso, a gente vai mostrando os fatos, explicando a questão doutrinária, mostrando as verdades bíblicas para você dentro do contexto escriturístico, tá bom? Então, se você, porventura, está estudando com a gente toda segunda-feira e ainda não tem o seu Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, você pode comprá-lo, parece que ainda se encontra por aí em alguns sebos ou em algumas editoras, um livro antigo. Também nós temos o PDF dele, caso você queira, e se você quiser os PDFs aqui das aulas, estão todos gratuitamente à sua disposição. A nossa intenção aqui com o canal é distribuir conteúdo teológico e apologético. Então, se você precisar, tiver alguma dúvida, o CACP está à sua disposição, tá bom? Então, nós vamos falar da expiação. Nós falamos nestas últimas segundas-feiras sobre a questão da cristologia e agora sobre o trabalho de expiação. A expiação, que é aquilo que Jesus fez na cruz por nós para redimir a humanidade. Primeiro vamos falar então da expiação no Velho Testamento ou no Antigo Testamento. Por que é importante você entender isso? Porque existe uma dinâmica de revelação. Quando você entende o que Deus exigia no Velho Testamento, através da sua lei, e vê Jesus no Novo Testamento, você começa a perceber por que Jesus teve que vir e sofrer na cruz do Calvário. Há todo um processo escriturístico de revelação. É uma revelação progressiva. Talvez, se nós pudéssemos voltar no tempo e perguntar para Jó, ele disse assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim me levantará dessa cinza. Havia no coração dele uma esperança. Provavelmente ele não entendesse plenamente o que era essa esperança ou como seria essa esperança, mas ele tinha essa esperança. Tá certo? E essa esperança, ela foi permeando os corações até que a revelação magna das Escrituras Sagradas, que é o Filho de Deus encarnado, se manifestou. E aí nós temos a graça salvadora. Tá certo? Então tudo que aconteceu no Velho Testamento, ele está ali para o nosso aprendizado, para nós podermos entender a magnitude do que Cristo fez no madeiro. Quando assim compreendemos, valorizamos a salvação que nos foi dada. Meyer Pearman diz assim: por que gastar tempo e espaço para descrever os sacrifícios do Antigo Testamento? Pela simples razão de que na palavra sacrifício temos a chave para o significado da morte de Cristo. Ou seja, você vai observar que desde lá, depois da queda do homem, no capítulo 4 de Gênesis, você já vai ver o sacrifício. Você já vai ver a importância do sacrifício no culto a Deus. Aí você começa a entender por que Jesus. Lembrando que o Velho Testamento, ele era um tipo e a realidade é o Novo Testamento, o antítipo. Então, tudo que aconteceu no Velho Testamento era uma sombra. Era uma figura. A realidade é o Novo Testamento. Olha o que Paulo fala em Colossenses 2,17. Está falando do Velho Testamento, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. De novo, Velho Testamento, tipo, Novo Testamento, antítipo, Cordeiro do Velho Testamento, uma figura do verdadeiro Cordeiro, que é Jesus, que foi sacrificado por nós na cruz do Calvário. Entendem? Todo esse processo é importante.
Quer ver que interessante? Lembrei de uma coisa aqui que vale a pena citar para você. Por volta de Êxodo 30 a 33, quando... Não, um pouquinho antes. Quando Moisés fala para o povo assim, olha, eu vou buscar a lei. Vocês me aguardem aqui no pé do monte e eu vou buscar a lei. No 30 para frente já está a ira de Deus acendida contra o povo que fez o bezerro de ouro no tempo que Moisés esteve no monte. E aí o povo dá uma palavra totalmente insana para Moisés, que muitos leem o texto bíblico e nem percebem. O povo fala assim, tá bom Moisés, vai lá, conversa com Deus Todo-Poderoso, pergunta o que ele quer que a gente faz e beleza, a gente vai cumprir tudo que ele mandar. Vocês estão entendendo? O povo que saiu do Egito, que vivia no meio dos deuses, e olha que o panteão egípcio é quase maior do que o panteão greco-romano, eles não tinham noção de quem era o Deus Todo-Poderoso. Porque se eles tivessem noção de quem era Deus e da sua santidade, da sua magnificência, eles deveriam se dobrar diante ali daquele monte e falar, Moisés, vai lá, clama misericórdia, pede piedade, pede graça, porque nós não temos como atender ao que esse Deus vai pedir para nós, porque nós somos fracos, pecadores, insignificantes, pessoas más. Não. Eles se achavam bons. E é assim as pessoas perdidas e ímpias, elas se acham boas. Tanto que a pessoa mais difícil que você tem para pregar o evangelho é aquela que fala, não, eu sou um bom pai de família, eu pago minhas contas em dias, eu trato bem minha esposa. Esse é o problemático. Agora, a pessoa que se entende a sua miserabilidade, a sua pecaminosidade, ele entende que ele é realmente um verme, como o próprio profeta Isaías fala isso. Aí esse cara está perto da salvação. Porque nós precisamos entender a nossa insignificância diante do Eterno, o Deus Todo-Poderoso. Tá bom, gente? A origem do sacrifício. É ordenado no céu. A expiação não foi um pensamento de última hora da parte de Deus. A queda do homem não apanhou Deus de surpresa, de modo a necessitar de rápidas providências para remediá-la. Antes da criação do mundo, Deus, que conhece o fim desde o princípio, proveu o meio para a redenção do homem. Como uma máquina é concebida na mente do inventor antes de ser construída, do mesmo modo, a expiação estava na mente, no propósito de Deus, antes do seu cumprimento. Essa é a verdade afirmada pelas Escrituras. Jesus é descrito como o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. O cordeiro pascal era pré-ordenado vários dias antes do sacrifício. Êxodo 12, de 3 e 6, ou 3 e 6. Assim como também Cristo, o cordeiro imaculado e incontaminado, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. 1 de Pedro 1, 19 e 20. E aqui deixa eu te explicar algo que aqui... Um pensador que viu isso antes de todos foi John Wesley. O que John Wesley percebeu? Que Deus é atemporal. Deus não está sujeito ao tempo. Deus está fora do tempo. Então, quando Deus mexe uma peça aqui, ele vê lá na frente o resultado. Deus não joga dados, como dizia Albert Einstein. Então, Deus ele não vai fazer uma coisa que ele não sabe o resultado. Ele sabe. Então, quando ele mexe aqui, para criar o homem, um homem que tem livre-arbítrio, um homem que pode fazer livres escolhas, ele sabia que a queda era real, que a queda iria acontecer. Então, obviamente, que ele já sabia, já projetou, já tinha em mente o que tinha que fazer. Daí, o projeto de salvação já estava feito, preparado. Então, Deus cria aqui, e ver o resultado lá na frente, a igreja glorificada e exaltada nos céus. Está entendendo? Deus está fora do tempo. Ele é sempiterno, ou seja, não está sujeito à temporalidade. Calvino e Armínio, e mesmo Agostinho, ele vai ver Deus dentro do tempo. Então Deus tem que decretar tudo e tal, porque Deus não pode acontecer nada sem que ele possa
fazer uma previsibilidade daquilo. Deus não tem previsibilidade, Deus decreta. Não, ele pode sim, tanto que essa realidade que nós temos aqui é a realidade que ele previu. E ele sabe o que está acontecendo porque ele viu tudo. Deus vê passado, presente e futuro ao mesmo tempo, sem interferir no seu e no meu livre-arbítrio com relação à salvação. Nós somos livres para responder sim ou não a essa salvação. Depois nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Tá bom, gente? Então, explicado isso, entenda essa questão. Outra coisa, quando fala em Apocalipse que ele é o Cordeiro desde a fundação do mundo, porque lá no capítulo 3, verso 20 e 21, Deus tira as folhas de figueira de Adão e Eva, que eles haviam se cobertos, e coloca neles uma roupa de pele. Lá estava o tipo, ou a sombra do cordeiro que iria ser sacrificado por nós, que é Jesus. Lá estava Jesus. E Pedro, quando ele fala do projeto que estava feito antes da fundação do mundo, é porque Deus, ele não ia fazer algo e ser surpreendido por aquilo que ele fez. Deus não tem como ser surpreendido. Acho que foi Jean-Paul Sartre, ele fez uma proposta para destruir a ideia de Deus. Que se Deus fosse todo poderoso e pudesse fazer todas as coisas, faria uma pedra tão pesada que ninguém poderia carregá-la. Logo ele mesmo não carregaria e logo ele seria um falso Deus. Bem, onde está a falha lógica dessa argumentação? Está na primícia. Porque Deus tem várias coisas que ele não pode fazer. Deus não pode negar a si mesmo, Deus não pode mentir, Deus não pode pecar. E Deus não pode fazer uma pedra que ele não possa carregar, porque ele teria que ir contra a natureza dele mesmo, e Deus não faz isso. Então Jean-Paul Sartre errou na proposta. E o silogismo que ele fez é um falso silogismo. Logo, a conclusão não é verdadeira. Vocês estão entendendo? Então, voltando aqui à questão, o que Deus tinha concebido desde a fundação do mundo? O projeto. E aí, quando tudo aconteceu, o projeto foi disparado, nós temos a revelação de Deus e da sua graça através das Escrituras. Continuando aqui, a origem do sacrifício B, instituído na terra. Visto como, diz Meyer Pearman, centenas de anos haviam de passar antes da consumação do sacrifício, que deveria fazer o homem pecador, desde o princípio Deus ordenou uma instituição que prefigurasse o sacrifício, que fosse também um meio de graça para os arrependidos e crentes. Referimos-nos ao sacrifício de animais, uma das mais antigas instituições humanas. A primeira menção de um animal imolado ocorre no 3º capítulo de Gênesis. O primeiro livro da Bíblia descreve uma vítima inocente morrendo pelo culpado. E o último livro da Bíblia fala do cordeiro sem mancha, imolado para livrar os culpados dos seus pecados. Apocalipse 5, de 6 a 10. Aqui ele está citando justamente Caim e Abel. Abel sacrificou o cordeiro, Caim ofereceu as suas plantações como oferta de cereais. As duas ofertas levíticas, lá no texto de Levítico, são aceitas. Então o problema da oferta do capítulo 4 não era a oferta, mas sim o fato de que o coração de Caim estava pervertido, por inveja, por rancor, etc. E o de Abel não. Mas não é esse o ponto aqui da nossa discussão. Mas ali já estava a ideia do sacrifício. A ideia de aplacar a ira de Deus contra o pecado humano. Por quê? Porque Adão viu o que aconteceu, Eva também. E eles passaram isso para os seus filhos. Então, essa ideia do sacrifício, do cordeiro sacrificial, do cordeiro expiatório, ela remonta ao início da existência humana, de acordo com a Bíblia. Por quê? Porque isso é uma ideia que mostra a necessidade de que os nossos pecados sejam expiados. E aí ele vai falar aqui, o Meyer Pearman, das outras religiões. Nas religiões animistas do planeta inteiro, em qualquer parte do planeta, até mesmo aqui nas Américas, nós vamos ver isso de maneira pervertida, em forma de troca, esse tipo de sacrifícios. Por quê? Porque essa ideia é primordial, estava lá em Gênesis e passou-se por toda a humanidade.
A natureza do sacrifício. Diz Meyer Pirma, esta instituição original do sacrifício, esta instituição original do sacrifício muito provavelmente explica por que a adoração expiatória tem sido praticada em todas as épocas e em todos os países. Apesar de serem perversões do modelo original, os sacrifícios pagãos baseiam-se em duas ideias fundamentais, coração e expiação. O homem reconhece que está debaixo do poder de uma deidade, tendo certos direitos sobre ele. Como reconhecimento desses direitos e como sinal de sua submissão, ele oferece uma dádiva ou um sacrifício. Ou seja, nós temos, como eu havia dito, isso em todas as religiões do planeta. Por quê? Porque nós temos intrinsecamente, dentro da nossa consciência, registrado isso desde os primórdios, que nós temos um Deus que a nossa justiça não consegue agradá-lo plenamente e que é preciso um sacrifício. Logo, Jesus seria e se tornou o sacrifício perfeito. Aí vem a ideia e a revelação desse Cristo. A eficácia do sacrifício, os sacrifícios do Antigo Testamento eram bons, apesar de apenas cobrirem o pecado. Isso é importante notar. Cobriam o pecado, não removiam. Quando o israelita esclarecido trazia oferta, estava ele cônscio de duas coisas. Primeira, que o arrependimento em si não era suficiente. Era indispensável a uma transação visível que indicasse o fato de ser removido o pecado. Hebreus 9, 22. Então, para que a coisa tivesse eficiência, você tinha que se arrepender e fazer o sacrifício. Porque no Velho Testamento, eles não tinham a graça salvadora de Jesus. Eles não tinham o verdadeiro cordeiro, eles tinham um cordeiro que era uma sombra. Mas, por um outro lado, ele aprendia com os profetas que o ritual sem a correta disposição interna do coração também era mera formalidade sem valor. O ato de sacrifício devia ser a expressão externa dos sacrifícios internos de louvor, oração, justiça e obediência. Sacrifícios do coração quebrantado e contrito. Aí você tem vários textos bíblicos já no Velho Testamento mostrando que não adianta você fazer o sacrifício em si sem o coração quebrantado. Como hoje nós poderíamos dizer que a pessoa não adianta frequentar a igreja, se batizar, dar dízimo, se o coração dela não tiver quebrantado. É a mesma coisa, tá bom? Continuando aí, a eficácia do sacrifício, parte B. O sacrifício único do Novo Testamento, é claro, é muito, não é só melhor, é muito melhor. Inclusive Hebreus, quando você lê o texto de Hebreus, ele está ali escrito para mostrar a superioridade do sacrifício de Jesus. Embora reconhecessem a divina ordenação de sacrifícios de animais, os israelitas esclarecidos certamente compreendiam que esses animais não podiam ser um meio perfeito de expiação. Olha Hebreus 10:4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Quando muitos sacrifícios eram apenas meios temporários e imperfeitos de cobrir o pecado até que viesse uma redenção mais perfeita, ou perfeita, que foi a de Jesus Cristo. Está entendendo? Então, vejam, mesmo na dispensação do Velho Testamento, os judeus sabiam que o que eles estavam ali praticando, a liturgia deles, eram os ritos insuficientes. Precisava de algo mais. Daí, o Messias queria vir. Tanto que os judeus também estavam esperando o Messias. Ainda estão, na verdade. A eficácia do sacrifício. Resta uma questão a ser considerada. E aqui eu peço que você preste muita atenção, que nós vamos ter uma polêmica aqui nesse ponto, tá certo? Porque nós temos que observar algo aqui que eu entendi que é muito relevante. A eficácia do sacrifício. Resta uma questão a ser considerada. É certo que havia pessoas verdadeiramente justificadas antes da obra expiatória de Cristo. Abraão foi justificado pela fé, Romanos 4:23, e entrou no reino de Deus, Mateus 8:11, Lucas 16:22. E Enoque e Elias foram transladados.
todos os salvos no Velho Testamento morreram na expectativa da esperança de Cristo. Olha aí Hebreus 11, 39 e 40. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, havia uma promessa, uma esperança, e eles morreram nessa esperança. Por isso, eles foram salvos pela fé, fé nessa esperança. Lembra quando a Bíblia fala que Jesus foi e proclamou, porque o texto correto não é pregar, mas proclamou, lá em 1 Pedro 4, depois eu coloco aí na tela o texto. Mas quando fala de pregar aos espíritos em prisão, na verdade, ele proclamou a estes que morreram na fé, esses que estavam no paraíso, porque Jesus não foi no lado de tormento. Quando Jesus desce ao Sheol, ao Hades, ele vai no paraíso, e ali ele proclama a sua vitória. E quem vai entender plenamente essa proclamação é justamente estes que morreram na fé, que morreram na expectativa do Cordeiro. Eles vão contemplar o Cordeiro também, porque eles foram salvos pela fé. E detalhe, a salvação sempre foi pela fé. Antes da lei, durante a lei e agora na dispensação da graça, sempre foi pela fé. E sempre teve graça. Sem graça, sem favor imerecido, nunca teria salvação. Nem antes da lei, nem durante a lei, nem depois da lei. Tá certo? É muito bom observar isso. Agora, toda a salvação que ocorreu foi na expectativa daquele que havia de vir. Por isso que Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim me levantará destas cinzas. Por quê? Porque ele acreditava na vida do Messias. Ele acreditava na vida do Cordeiro. Por isso que lá no Salmo 22, Davi viu Jesus sendo crucificado. É por isso que Isaías 53, o profeta contemplou a cruz do Calvário, contemplou o sofrimento de Cristo no madeiro. Vocês estão entendendo? Então eles morreram nesta expectativa que eu estou aqui falando. Era isso que trazia fé, coragem, esperança a Abraão, Isaac, Jacó e todos eles. E todos eles que andaram com Deus e tudo mais. Agora aqui uma observação, e aqui eu vou fazer uma nota que você precisa entender ao ler livros de teologia. Não é só do Meyer Pirma, não. Tirando teologia sistemática do Norman Geisler, que ele também é apologista, o que a gente vê entre os teólogos é ingenuidade apologética. No seu livro do Meyer Pirma, se você observar aí na página 127, ele vai dizer que eu não pus aqui na minha transparência, mas ele fala aí no livro, Moisés, porque ele está falando das pessoas que foram salvas no Velho Testamento, foi glorificado. E aqui há um problema. A gente não entende se ele quer dizer que Moisés apareceu na glorificação junto com Cristo, lá no Monte da Transfiguração, e aí está ali Moisés e Elias. A gente não sabe, né? Por exemplo, a Bíblia apologética, ela foi colocada, não sei se foi corrigida na nova agora, mas foi colocado que Moisés apareceu num corpo glorificado. Mas a ideia do pastor Nathanael Rinaldi, a gente pôde conversar com ele antes dele falecer, ele partiu em 2016, então a gente conversou sobre esse assunto. É que Moisés estava ali num corpo glorioso, porque Jesus se transfigura, eu entendo que é ele que vai, não é Moisés e Elias que vem, e ali nós temos os três em corpos gloriosos, mas não em corpos ressuscitados para nunca mais morrer. Aí não. Você pode até dizer que o Elias que não morreu, foi trasladado para não ver a morte, Enoque também. Eu acredito que são as duas testemunhas do Apocalipse capítulo 11, mas não vou entrar em mérito escatológico agora. Mas o fato é que Moisés, Elias e Enoque não estão com um corpo glorificado para nunca mais morrer. Por quê? Quando você vai para 1 Coríntios 15, do verso 20 em diante, diz assim, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então as primícias são aquele feixe, sabe? Aquele chumaço de oferta de cereal. Ele representa esse chumaço. Ele é as primícias. Veja que não é que são, é as primícias dos que dormem.
Mas ninguém ressuscitou para nunca mais morrer. A Bíblia é explícita que o único que ressuscitou e venceu a morte até agora, não estou falando do corpo físico, é Jesus. E aí continua o versículo 21, presta atenção aí. Porque assim como a morte veio por um homem, que homem? Adão. Olha aí, continuidade do texto. Também a ressurreição dos mortos veio por um homem, que é Jesus. Então, vejam, preste atenção. Não pode haver ressurreição dos mortos para nunca mais morrer, porque tem 10 casos de ressurreições na Bíblia de pessoas da aliança que ressuscitaram e voltaram a morrer. Dorcas ressuscitou, mas voltou a morrer. Lá em Mateus 27, tem um grupo de pessoas que na ressurreição de Cristo, eles também ressuscitam, mas voltaram a morrer. Tá certo? Aquele homem que jogaram na cova de Eliseu, o homem ressuscitou, esse voltou a morrer também. Então, os casos de ressurreição, eles não eram para nunca mais morrer, ou seja, não tinha as pessoas um corpo glorificado. E aqui em 1 Coríntios 15 está dizendo que o primeiro a ter isso é Jesus. E apenas ele pôde trazer essa ressurreição à existência. A morte entrou por Adão e a vida vai entrar por meio de Cristo. Ora, se o que Maior Prima está escrevendo aqui, ou que Ellen White e algumas seitas falam aqui, ó, o adventismo, né, que o Elias e o Moisés já foram ressuscitados para nunca mais morrer porque apareceram no Monte da Transfiguração lá em Mateus 17, se isso é verdade, então Jesus está em quarto lugar. Então primeiro Enoque morreu, ressuscitou para nunca mais morrer, depois Elias morreu, ressuscitou, ou nem morreu, ambos ressuscitaram, ou foram transformados para nunca mais morrer, nem passaram pela morte e já estão glorificados. E aí Moisés também morreu e ressuscitou. Então teríamos 3 pessoas que venceram a morte de Cristo. Olha a gravidade dessa heresia. Pior, está chamando Paulo de equivocado. Está dizendo que Paulo não conhece Bíblia. Ai, Paulo, você não sabe que o Enoque já recebeu um corpo glorificado? Que o Elias também já não morre mais, recebeu um corpo glorificado, que o Moisés saiu das cinzas e já está nos céus glorificado? Como é que você está falando que Jesus é as primícias, ou ele é o único caminho para esse milagre acontecer? Isso já tinha acontecido 3 vezes. Aí você coloca em xeque até mesmo a expiação de Cristo. Porque se você pode ter glorificação sem Cristo, ele não precisava ter perdido tempo de vir aqui sofrer na cruz. A gente podia seguir o caminho de Enoque, seguir o caminho de Elias e seguir o caminho de Moisés e receber a glorificação sem Jesus. Tá certo? Porque a última etapa da salvação é a glorificação. É a glorificação. Logo, se eu posso ter isso sem a graça de Jesus, sem a expiação de Cristo, sem o madeiro, sem o sangue derramado, para quê? Então que eu preciso de toda essa expiação sacrificial de Jesus? Não faz sentido. E ele continua, porque assim, versículo 22 de 1 Coríntios 15, porque assim como todos morrem em Adão, todos morrem em Adão, repetindo, todos morrem em Adão. E aqui está Moisés, Elias e Enoque. Por isso que eu creio que Elias e Enoque são as 2 testemunhas, porque eles têm que morrer. Os únicos que não vão morrer são aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento, como está em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. São os únicos. São os únicos. Tá certo? Mas até então, todos morrem em Adão. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Em Cristo. Quando? Aí você pode perguntar. Versículo 23. Mas cada um por sua tagma, ou por sua ordem cronológica. Cristo, as primícias. O feixe de cereal oferecido a Deus. Depois, os que são de Cristo, quando? Na sua vinda. Repetindo, os demais na sua vinda. Enoque ressuscitou com um corpo glorificado? Ou recebeu sem morrer um corpo glorificado? Negativo. Elias? Negativo. Moisés? Negativo.
Então, Mar Pirma, infelizmente aqui, eu não sei, ele não está mais vivo para a gente perguntar, mas eu não sei se ele quis falar que Moisés apareceu ali num corpo de luz resplandecente, glorificado por Deus ali numa experiência sobrenatural em Mateus 17, porque eu creio que a pessoa que morre, ela tem um corpo imaterial. Eu acredito nisso. E a prova disso é Mateus 17, porque Moisés estava ali. Elias não tinha morrido, ele ainda não morreu. Alguém até brincou comigo, né? Tá num formal espiritual? Pode ser. Eles ainda vão morrer, inclusive. Né? É só você ler Apocalipse 11. Mas o fato é que a gente não sabe o que ele está falando aqui, mas ele não pode dizer que Moisés é um cara glorificado, ressuscitado antes da hora. Como diz um dos líderes da seita adventista do sétimo dia, o senhor Leandro Quadros, que Moisés teria ressuscitado com cheque predatado. Então olha quanto cheque predatado foi dado aí, né? Foi dado um cheque predatado para o Enoque, para o Elias, para o Moisés. Agora veio à tona aí, que eu já pus aqui no canal, a nova heresia deles, dizendo que Ellen White vai ressuscitar também, e todos os pioneiros antes da volta de Jesus, mais cheque predatado. Ah, tenha santa paciência, hein? Então, irmãos, apesar do Mar Pirma, eu percebi aqui que o que ele quer mostrar é que se Elias e Moisés estavam ali no monte, logo eles foram salvos. É isso que Mar Pirma quer focar aqui. E ele está realmente feliz nessa colocação. É uma prova de salvação desses dois? É. Moisés e Elias já estão salvos. Estão aqui no monte, inclusive, com Jesus. Agora, não significa que eles já estão glorificados. Essa é a última etapa da salvação, que ninguém passou por isso. É só você continuar lendo aqui o capítulo 15. Olha o último versículo do capítulo 15. Diz assim: e quando isto que é corruptível, versículo 54, olha aí. E quando isto que é corruptível, que é o nosso corpo, se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal, que é o nosso corpo, se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Por quê? Porque o último inimigo a ser vencida é a morte. E ela só será vencida por completo quando? Quando Jesus voltar para arrebatar a igreja. Tá bom? Então, gente, rapidamente aqui, recapitulando, e até aproveitando aqui, você já faz uma nota aí. Glorificado se refere ao espírito de Moisés. Escreve aí no cantinho do seu livro, ó. Glorificado se refere ao espírito de Moisés, ou ao corpo espiritual de Moisés, lá na transfiguração. Você corrige o Mar Pirma aí. Então, a nossa primeira aula sobre expiação mostra o quê? Quando o processo de revelação da expiação aconteceu, que foi desde lá do Gênesis, até passando pela lei, até chegar em Jesus Cristo. Na próxima aula nós vamos falar da expiação neotestamentária, depois nós vamos falar se a expiação é limitada ou ilimitada, se ela só serve para... foi pelos salvos ou por toda a humanidade, porque existe uma doutrina que fala que a expiação é só para os salvos e não para o mundo todo. Então nós vamos discutir esta problemática também. Tudo será tratado aqui, tá bom? Então toda segunda-feira, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, estamos juntos aqui para fazermos pela verdade, né? O que as seitas aí fazem pela mentira, para trazer para você aqui orientação e instrumentalidade teológica para você crescer na graça e no conhecimento. Tá ok? Um grande abraço, se Deus assim permitir, até a próxima segunda-feira.